Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o relatório do Tordi 11. Vamos ver aí como está a situação do fundo. A gente está vendo aí o efeito da deflação em vários fundos. E esse aqui também é um fundo aí que vem sofrendo aí com a deflação entre os fatores econômicos. Então a gente vai começar os nossos estudos, mas antes gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo, dar esse apoio aí, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um e-book para você baixar gratuitamente. E vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, Tordi 11, esse é o código. Então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual da cota R$ 8,13, então tá bem baratinho aí, pouco mais de R$ 8. Temos dividend yield anualizado 14,35. Ele está com a desvalorização nos últimos 12 meses de 20,22%. Muita coisa, viu? Aqui a gente vê o gráfico, o fundo está operando na mínima. A gente pode ver que ele caiu ainda mais aí nos últimos dias, atingindo aqui próximo de R$ 8 cada cota. Então está sofrendo bastante. O valor patrimonial da cota 14,16 e o PVP dele 0,57. Está com quase 50% abaixo do seu valor patrimonial. Então temos aqui o patrimônio líquido, 496 milhões. Então o fundo aí tem quase meio milhão, né? 109 mil cotistas aproximadamente aqui. Então tem bastante cotista na base. Temos aqui a tabela de proventos. Ele paga bastante sazonal porque ele é um fundo que trabalha muito com equity. Então nem todo mês aí performam bem, é bastante sazonal. Época de férias performa melhor e tal. Então é bastante sazonal aí o provento dele, sempre foi equity e desenvolvimento imobiliário. Isso afeta muito na distribuição de proventos. Temos aqui os institucionais posicionados dele, liderando aqui o IRDM 11 com mais de 20%. O restante tem menos aí. Provavelmente o IRDM 11 deve estar com uma desvalorização absurda aí, com essa posição tão grande aqui no ativo. E aqui está o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. Do lado esquerdo que a gente vê os dados do fundo. Início, 30 de 8 de 2019, tem um fundo novo. Gestor Air Capital, administrador Vortex, e a taxa de administração é 1,30 aqui para o patrimônio de 250 milhões até 500 milhões. Então está nessa faixa aqui ainda, taxa bastante alta. Assim que passar de 500 milhões, ele vai diminuir um pouco. Taxa de performance de 20% QCD e IPCA mais 4. Então tem a taxa de performance aí acima de IPCA mais 4. Esse aqui é um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis aí de dívida. Então ele é um fundo oportunístico e de desenvolvimento imobiliário, um fundo que busca aí um ganho aí, as oportunidades aí, inclusive no desenvolvimento imobiliário. Ele fala que o Tordi 11 distribuiu 0,08 por cota. Ele fala de dividend yield de 0,57 sobre a cota patrimonial, que está muito acima do valor de mercado. Dentre as movimentações de agosto estão venda de 1.170 unidades do CRI Brasil Parques e aporte nos equities da carteira. Então você olha aqui no relatório do Versalles, ele vendeu para o próprio Versalles, que é o fundo da mesma gestora, Air Capital, olha só. Compra de 1.170 unidades do CRI Brasil Parques. Então ele coloca aqui no relatório o Tordi vendendo, o Versalles comprando. O que significa isso? O que dá para entender com isso? É porque o Tordi precisa de dinheiro para aportar nos equity. Desta forma, ele está vendendo os ativos dele para o Versalles e o dinheiro que entra no caixa do Tordi, ele vai aportar nos equities da carteira, uma vez que não está propício para novas emissões. Então, esses fundos assim tendem a sofrer um pouco mais porque eles precisam de capital para injetar ali nas obras de construção ali dos ativos. E é isso que está acontecendo e de forma indireta aí, mas o Versalles está financiando os equities do Tordi. Porque outros relatórios também, o Tordi vem vendendo ativos aí para o Versalles. O Versalles compra e coloca dinheiro aí no caixa do Tordi para o Tordi investir nos equities aí da carteira dele. Ele fala que quanto à carteira de recebíveis, a equipe de gestão estima um impacto de 2 meses consecutivos IPCA negativo. Ele fala um pouco aqui sobre esse IPCA negativo, fala também sobre o nível de inadimplência, que esse IPCA negativo acabou ajudando aí os clientes, né, a controlar um pouco aí a questão das dívidas
Eles acreditam que isso vai ajudar eles a manter regularidade nos pagamentos, uma vez que a inflação vem corroendo o poder aquisitivo aí do consumidor. Então eles falam que para o lado do fundo é ruim, que o fundo vai receber menos, mas para o lado ali das pessoas, dos clientes, vai ser bom que eles vão conseguir colocar a vida em ordem. Ele fala que 100% do portfólio do fundo possui proteção contra deflação. Então 100% do portfólio protegido. Ele fala que em relação aos equities da carteira, a performance dos ativos foram positivos, registrando mais de 21 milhões de valor geral de vendas. Ele fala, destaca que foi para o Kawana Residence, que atingiu 83% do seu estoque vendido. Então é uma porcentagem interessante. E o Ondas Praia Resort, localizado em Porto Seguro, voltou a apresentar vendas líquidas positivas, registrando 8,5 milhões em valor geral de vendas. Então tá aí os destaques iniciais. Aqui está a DRE do fundo. Esse primeiro aqui, ele fala sobre o resultado caixa, né? E o segundo, o resultado contábil. Então, dessa linha para baixo, você vê o regime contábil aqui de competência. Então, olhando pelo regime de competência contábil, receita total 1,5 milhões. Aí, tirando todas as despesas, sobrou um resultado contábil de 1.144. Ele tem uma reserva de lucro acumulada aí bastante interessante. Pode travar valores aí para os cotistas nos próximos meses aí. O resultado foi 0,08 por cota, 0,57% aqui sobre o valor da cota patrimonial. E esse gráfico ele mostra a performance do mercado secundário desde o IPO. As barrinhas cinzas são o volume médio negociado, está pouco mais aí de 900 milhões por dia. E o valor de cota de fechamento, 8,05. Então, bem próximo aí de R$ 8,00. O último fechamento aqui em agosto. Temos aqui a alocação da carteira por tipo de ativos. CRI 17,2% somente. FIIs 42,9%. Equity 39,9%. Então tá aí em CRI somente 17,2%. Por setor, hotelaria 76,7%. Então ele é mais voltado para esse setor aí de multipropriedade. Residencial 16%. Comércio 4,2%. E assim sucessivamente. Aqui a gente vê a concentração, quanto mais escura aqui, maior concentração. Então está mais concentrado aqui na região de Goiás, ali em Caldas Novas. Por status, 48,5% performado e 51,5% não performado. Então mais da metade do fundo não está performando ainda. Isso que está impactando também aí as cotas aí no mercado, porque vem entregando pouco rendimento. Espera-se que quando começar a performar, venha trazer uma rentabilidade melhor aí para os seus cotistas. Alocações dos CRIs, IGPM mais 16,38% ao ano, IPCA mais 11,93%. Taxa média 12,26%, né? Mais um indexador. Duração média 3,3 anos. Então, 3,3 anos aí duração dos ativos. Que a gente fala dos CRIs, né? Por indexador, temos IPCA 92,1%, IGPM 7,9%. Por classe, isso aqui assusta, 88,4% subordinada, a classe mais arriscada que tem. A sênior é a mais segura, tem somente 9,2%, menos de 10%, assusta pra caramba. Por segmento, corporativo 88,4%, multipropriedade 8%, loteamento 3,6% e assim sucessivamente. Por LTV maior de 80%, 67,1% da carteira. Isso aqui assusta pra caramba. Entre 80% e 65%, 23%. Então o LTV dele é péssimo, né? LTV representa a garantia por trás do investimento. Então a relação muito baixa, a questão das garantias. E aqui temos a carteira de CRI, tem bastante problemas nela, né? A gente pode ver que a inadimplência, temos algumas inadimplências aqui, 5,4%. Mas a inadimplência não está tão alta assim, deu 8,6%, que tem mais aqui, dá menos de 10%. A gente pode ver alguns alertas aqui. O vermelho é porque a coisa já está grave já, o amarelo é porque está piorando, né? Então temos aqui algumas bolinhas vermelhas indicando que as operações estão desenquadradas. Esse aqui, por exemplo, o CRIEDA, a razão PMT está em 38%, sendo que o mínimo é 120%. Razão saldo devedor está em 31%, sendo que o mínimo
é 120. Então está todo desenquadrado. Esse GPK aqui está desenquadrado, a razão saldo devedor 64, sendo que o mínimo é 150. Temos vários outros aqui, ó. Solar das Águas 56, né? O mínimo é 130. A razão saldo devedor também está desenquadrado, 71%, o mínimo 110. Então tá aí alguns alertas, né, gravíssimos aqui na carteira bem deteriorada. Aqui a gente vê o portfólio de fundos, tem o Levante FOF aqui, tem a participação de 64% nele. Maior concentração está no Serra Verde, é um outro fundo aí que trabalha muito com multipropriedade, tá 22,45% de concentração grande nele aí. E esse lote M2, tem uma concentração de mais de 10%. Eles deixam uma observação aqui que não há incidência de taxa de gestão sobre a parcela do patrimônio líquido referente aos fundos. IC Loteamentos, Lote M2 e Serra Verde e XBXO também, que faz parte aí da mesma gestão. Então tá aí o portfólio de fundos, né? Temos o portfólio de equity, temos vários equities aqui na carteira. O maior aqui é o Resort do Lago com mais de 13%, né? 14% de participação. 39,5% da carteira está em equity, então tem bastante equity aí na carteira. Alguns deles não estão performando ainda ou estão performando abaixo do que deveria. E tem um apartamento também aí na carteira, né, para eu vender esse apartamento para investir nos equities também. Temos aqui a descrição dos ativos: Van Holt, Lazer e Turismo, PCA mais 12,56. Esse tem rate, esse aqui também tem rate. Ele coloca aqui os detalhes de cada um dos ativos. Esse aqui, Caldas Novas. Esse aqui temos aqui taxa IPCA mais 9, IPCA mais 12,43. Caldas Novas. Esse aqui, múltiplas localizações, Parque Lazer, IPCA mais 10. Então as taxas são bastante altas, né? Resort de multipropriedade, IPCA mais 16. Essa aqui já é uma taxa bem high yield, né? IPCA mais 13, IPCA mais 13. Outra taxa ultra high yield aqui, IPCA mais 17. Então, quanto maior a taxa também, maior o risco. Então, o investidor precisa saber disso. Quanto maior a taxa, maior o risco daquela operação. E aqui a gente vê o portfólio de equity. A gente pode ver que esse Cauã aqui está com custo de obra, né? No vermelho, alerta aqui, 47,56%. Execução de obra também. Teve um atraso aí. Taxa de distrato está em 22,3%. Taxa de distrato geralmente é bastante alta, principalmente em momentos de crise, né? Conforme a gente está vivendo agora, porque o poder aquisitivo dos compradores é corroído pela inflação. Isso afeta o pagamento das parcelas, eles acabam desistindo. Esse é o Macaíra, inadimplência 35,14%. Taxa de distrato ele não mostrou aqui, mas está em alerta. Esse aqui é o Moito Hilton, não tem dados, possivelmente está no início, né, das obras ainda. Pode ver todos os detalhes dele aí. O projeto é muito bonito, né? Esse aqui é a Ondas Praias Hotel, é um resort também. Execução de obras 100% ok, índice de inadimplência 3,6%. Taxa aqui de inadimplência no mês de julho 32,5%, muito alta. Taxa de distratos e cancelamento de cotas 1,86%. Está a foto do ativo, um ativo bem localizado e muito bom. Ele tem a participação nele aí. Esse outro aqui é o Resort do Lago. Temos aqui o custo de obras de 75,83%. Execução de obras 75,84%. Então esse aqui também está com alguns problemas aí. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe nesse ativo ou pretende investir, o que você acha dele. O fundo vem sofrendo bastante aí no mercado, uma vez que ele trabalha aí com esses ativos de risco, tem alto risco, e quando dá uma piora na economia, esses ativos de risco ficam cada vez mais arriscados. Sem contar que ele está precisando mais de capital para aportar nos equities, inclusive deixou até de pagar proventos aí num desses meses anteriores. Os cotistas ficaram até com um pouco de raiva aí, mas eles seguraram o provento aí. E a gente vê aí que ele está fazendo esse trade aí com Versalhes para capturar recursos, uma vez que não há janela para novas emissões. E esse fundo aqui é um dos que mais precisa de fazer emissões para aportar aí nos equities da carteira, terminar essas obras aí. Então ele está sofrendo aí devido a essa falta de caixa
para aplicar aí nos ativos da carteira. Então tá aí o estudo, né? Fundo bastante arriscado, carteira bastante deteriorada, mas a gente sabe que esses fundos de desenvolvimento, que trabalham com equity, também é bastante arriscado, é mais arriscado que os demais aí, que aluga galpões logísticos, shoppings, entre outros. Então tá aí o estudo do fundo. Eu gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá essa força aí e até o próximo vídeo.